Salve, time! Primeiramente, se vocês estiverem escutando esse belo barulhinho de obra, é porque tem, tipo, sem zoeira, uns 5 prédios sendo construídos, tirados do chão aqui na vizinhança, mas assim, é o que a gente tem hoje, entendeu? No vídeo de hoje eu vou falar sobre como fotografar no modo manual da sua câmera, ou também conhecido como fotometria, que é basicamente quando você está controlando todos os modos da sua câmera e não só usando ela no modo automático. E antes de começar o vídeo, eu queria dizer, se inscrevam no canal. É isso. Primeiramente, você vai mudar o modo da sua câmera para o modo manual da câmera. Isso geralmente é um Mzinho e geralmente está naquele anel lá em cima da câmera que tem todos os diferentes modos que a sua câmera oferece. O modo manual significa que você, como fotógrafo, vai ter total controle de todas as funções da sua câmera, sendo elas o ISO, a abertura e a velocidade. Esses 3 elementos que eu falei são as coisas que determinam a sua exposição, então quão clara ou escura a sua foto vai ser, e entre outros diversos fatores que eu vou falar a seguir. E também esses 3 itens são chamados de tipo o tripé da fotografia, o triângulo da exposição, qualquer coisa que envolve o número 3, porque são 3. A primeira coisa que eu vou falar é o ISO. O ISO ou ASA é a sensibilidade do filme ou do sensor em relação à luz. Quanto mais alto o ISO, mais clara a sua imagem, e quanto mais alto o ISO, mais sensível o seu sensor ou o seu filme é em relação à luz. E quanto mais baixo o ISO, menos sensível ele é à luz, então mais escura acabaria sendo a sua imagem. Então, se você tiver em um dia de sol e um dia muito claro, um ISO 100 é muito bom para essa situação, sendo que 100 costuma ser o mínimo em câmeras digitais. E aí, se você tiver em uma situação de menos luz, então um dia nublado ou dentro de casa ou qualquer coisa que envolva menos luz do que o sol, você vai ter que ir aumentando o ISO de acordo com isso para conseguir ter uma exposição adequada. Um ponto importante é, quanto mais alto o ISO, mais ele vai causar ruído na imagem ou grãos, se for um filme. E câmeras diferentes lidam com esse aumento de ISO de maneiras diferentes, então obviamente, câmeras mais caras tendem a conseguir não granular tanto em ISOs mais altos. E é isso. O próximo ponto que a gente vai falar é a velocidade ou o obturador. A velocidade, pelo nome, vocês podem imaginar que é a velocidade de alguma coisa, e isso é a velocidade que o obturador tira a foto, ou seja, o quanto tempo ele fica aberto, expondo a foto à luz. A velocidade geralmente é mostrada em frações, então 1/60, 1/200, etc. Ou seja, quanto mais tempo ele fica aberto, mais tempo tem da luz entrar na câmera e fazer uma foto ficar mais clara. Então, se você está em uma situação que você precisa de mais luz, você deixa essa velocidade mais devagar, e isso nos números é números menores. Então, 1/60 é uma foto que é mais devagar do que 1/200. E como a gente pode imaginar, se a velocidade for muito baixa, a imagem pode sair borrada, porque imagina a foto fica tirando e aí você mexe, toda essa mexida está capturada nessa fração de segundo que a foto bateu. E esse movimento pode ser até o movimento de você, tipo, tremendo a mão tirando a foto ou andando. Tudo isso vai influenciar, obviamente, na foto que for tirada. Então, geralmente a recomendação para quando você for tirar a foto na sua mão e não em um tripé ou numa superfície estável, geralmente no mínimo 1/100 por aí, mas vai de acordo do que você imaginar. Isso não é uma regra, obviamente, eu já tirei um monte de foto 1/50 e deu tudo certo. O próximo ponto é a abertura, também conhecido como diafragma. Esse fator geralmente está ligado com a lente que você está usando na sua câmera. E isso está atrelado a um f barra alguma coisa, então f/4, f/16. Por exemplo, a maioria das lentes de kit tem uma abertura máxima de f.4. Essa lente específica que eu estou usando aqui, que é uma Sigma 35mm, ela tem uma abertura de 1.4. Eu esqueci de falar que quanto menor é esse número nas lentes, geralmente mais cara a lente fica.
E só de, por exemplo, de uma lente 1.8 para uma lente 1.4 já é um absurdo, assim. Então, é cara essa história de abertura. Sobre a abertura, quanto menor o número, maior é a abertura e mais luz entra, ou seja, mais clara a imagem. Além de definir quanto de luz entra na câmera, a abertura também define a profundidade de campo de uma imagem. A profundidade de campo basicamente é quanto da sua imagem está em foco. Então tem a ver um pouco com o que eu já falei nesse canal várias vezes, que é aquela história de zona de foco, mas basicamente quanto menor o seu número de abertura, menos está em foco, ou seja, o resto da foto está fora de foco. Isso consequentemente faz o fundo ficar borrado, que é tipo, que é bem da hora, a galera gosta, que é o que aquele portrait mode do iPhone e outros celulares imitam. É exatamente isso. Ou seja, quanto maior a sua profundidade de campo e maior a sua abertura, por exemplo, um f22, mais da sua foto está em foco. Ou seja, se você quer tirar fotos de montanhas, natureza, alguma coisa que você quer que esteja tudo em foco, seria o ideal ter uma abertura menor. E aí eu vou falar um pouco sobre iluminação, que o fator mais óbvio que afeta as suas fotos no geral é a luz. A palavra fotografia, na verdade, significa pintar com luz. Então, grafia é pintar e foto é luz. Ou seja, a fotografia é basicamente 100% ligado à iluminação. Isso pode ser uma iluminação natural ou uma iluminação artificial, como flashes, lanternas, abajures, e iluminação natural sendo a luz do sol. Claro que quanto mais você praticar o uso do modo manual, mais você vai conseguir fazer ele com rapidez e entender os nuances dessa questão da fotometria e saber usar ele ao seu favor e entender quais são as situações que você vai usar cada coisa. O fotômetro é basicamente o indicador que mostra para você se a sua foto está bem exposta ou não. Geralmente o ideal é você querer um medidor bem no meio, então naquele 0, e obviamente no modo manual isso é só um indicador para mostrar se a sua foto está bem exposta, subexposta ou superexposta. Você, aprendendo agora a mexer no modo manual, é quem vai mexer em todos esses fatores para fazer a exposição chegar no meio e virar uma foto bem exposta. E, como eu falei, o importante é sair e treinar, usar o modo manual, e ir pegando o jeito das coisas e entendendo como cada fator influencia na sua foto final. E também ajustar isso de acordo com a sua foto e a intenção que você quer, qual o seu objetivo em relação à foto que você tá tirando e a situação que você tá. Em termos de teoria, é basicamente isso. Eu vou falar de alguns cenários um pouco específicos para vocês irem pegando um pouco de uma noção em como ir mexendo nesses fatores para adaptar eles na situação que você tá usando. Então, por exemplo, retratos. Você quer tirar fotos de retratos. No geral, as pessoas gostam de retratos, aquele fundo desfocado, todas essas coisas. Então, nesse caso, recomenda-se bastante priorizar a sua abertura. Então, a sua abertura está o mais baixo que você conseguir, porque quanto mais baixo o número da abertura, mais você vai conseguir ter um fundo desfocado. A foto vai acabar estando super clara, então você vai ter que compensar isso com um ISO também muito baixo e uma velocidade rápida. Então, números maiores na sua velocidade e números menores no seu ISO. O segundo cenário seria fotos em movimento. Então, vamos supor que você quer tirar foto, sei lá, do seu cachorro correndo, alguém fazendo esporte, sei lá, coisas que envolvem movimento. Você vai tentar congelar essa imagem, e para congelar essa imagem, a gente tem que subir a nossa velocidade. Então, fazer a nossa foto bater rápida. Então, isso significa que o número da velocidade tem que ser um pouco mais alto. Então, lá para os 200, 300. Ou seja, isso vai deixar a foto mais escura, então você vai ter que acabar compensando isso com aberturas mais claras, então números menores, e ISOs mais claros, então números menores também. E o terceiro cenário que eu vou trazer é baixa luz. Uma situação com baixa luz. Então, você tá dentro de casa, ou você tá num show, ou você tá à noite, todas essas coisas. O ideal é você conseguir fazer
tudo para conseguir fazer a sua foto ter mais luz. Então, uma abertura maior, ou seja, um número mais baixo, uma velocidade menor para poder ter mais tempo de entrar luz, então números mais baixos também, e um ISO o mais alto que você conseguir, que você achar que fica bom na sua câmera, sem que perca muito a qualidade de imagem por conta dos ruídos de imagem. Então, pensa nisso. E é isso, gente. Eu espero que tenha ficado claro pra vocês todas essas situações. É claro que é muita informação pra tentar passar em pouco tempo, mas eu espero que tenha dado uma clareza aí pra vocês. E, claro, se vocês tiverem alguma dúvida, podem perguntar nos comentários que eu sempre respondo vocês. E é isso. Tchau.